Fala galerinha, tudo bem com vocês? Na continuação dos nossos assuntos de proporção, hoje nós vamos falar de quarta proporcional e de proporções contínuas. Vamos ver o que significam essas particularidades e como elas serão resolvidas. Começaremos falando da quarta proporcional. O que quer dizer isso? Dados três números racionais, A, B e C, então prestem bem atenção. A e B e C representam números não nulos. Denomina-se a quarta proporcional desses números um tal número x de forma que eles fiquem desta forma aqui que vocês estão vendo agora. O primeiro número é o antecedente, o segundo número é o consequente dessa mesma razão, o terceiro número é o antecedente da próxima razão e o número que se quer saber, a quarta proporcional, ele sempre vai ficar no consequente da segunda razão. Muita atenção! Vamos ver aqui dois exemplos para deixar esta parte bem clara. Quarta proporcional, pessoal, é fácil. No primeiro exemplo, vamos determinar a quarta proporcional dos números 8, 12 e 6. Tem que ser na ordem. Então nós vamos pegar 8 está para 12, assim como 6 está para x. Poderia ser uma outra formatação, Beni? Não, pessoal. Esse primeiro número está fazendo o papel do A, este segundo número está fazendo o papel do B, este aqui está fazendo o papel do C que vocês viram aqui no exemplo anterior. E o x é a nossa quarta proporcional, que ele sempre vai ocupar esta posição quando for quarta proporcional. E agora nós vamos aplicar o princípio fundamental das proporções, onde o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 8 vezes x, 8x, e 12 vezes 6. Vocês podem fazer esta multiplicação ou deixar dessa forma. Por quê? Como nós temos multiplicação, 12 vezes 6, esse 8 que está multiplicando passa dividindo, a gente pode fazer simplificações. Vocês não são obrigados a fazer isso. Eu gosto de fazer porque é mais rápido. Mas quem quisesse fazer 12 vezes 6, 72, tudo bem. Olha como é que eu vou fazer. Vou escolher aqui, ó, 8 dividido por 4 dá 2, 12 dividido por 4 dá 3. O 6 e o 2 ainda dividem por 2. Dividido por 2 dá 1, 6 dividido por 2 dá 3. Restou o 3 e o 3, 3 vezes 3, 9. Mas se você tivesse dúvida, vou escrever aqui de novo. 8 vezes x, 8x. 12 vezes 6, você poderia colocar o 72 e depois dividir o 72 por 8. Se você soubesse de cabeça, tudo bem, já sabe que 8 vezes 9 é 72, então daria 9. Mas se fossem números maiores, pensem um pouco nessa possibilidade que vocês vão ver que sempre será uma alternativa. Vamos para mais um exemplo da quarta proporcional? Está aqui. Determine a quarta proporcional dos números 4, 9 e 12. Lembrem da ordem. 4 está para 9, assim como 12 está para x. E aí vamos fazer o produto dos meios pelos extremos, ou o contrário. 4 vezes x, 4x. 9 vezes 12, eu não sei de cabeça e eu vou escrever esse produto. 12 vezes 9. X vai ser igual a 12 vezes 9 dividido por 4. Por que eu preferi fazer isso? Porque eu sei que 4 e 12 dividem por 4. Esse dá 1 e esse dá 3. Me restou o 3 vezes 9, que é 27. Então, isso quer dizer que 27 é a quarta proporcional desses três números. Lembrando, pessoal, que esse cancelamento aqui é apenas opcional. Você pode fazer as suas multiplicações à vontade. Então, pare e pense um pouquinho. Viu como que é a quarta proporcional? É isso mesmo, é bem fácil. Vamos adiante. Vamos falar agora de proporção contínua. Primeiro, vamos entender o que significa uma proporção contínua. Proporção contínua é aquela que apresenta os meios iguais. Por exemplo, 9 está para 12, assim como 12 está para 16. Não lembra quem eram os meios? É só colocar nesse formato. 9 está
para 12, assim como 12 está para 16. Aqui estão os meios. Todas as vezes que esses meios forem iguais, nós temos uma proporção contínua. É isto que é uma proporção contínua. Porém, dentro da proporção contínua, nós temos algo que é chamado de terceira proporcional. Como é que se calcula a terceira proporcional? Nós teremos apenas dois números, A e B. E a questão pedir para você calcular a terceira proporcional. Você vai colocar o A está para B, repete o B aqui, porque a terceira proporcional é um tipo de proporção contínua, ou seja, os meios precisam ser iguais. Então você repete o B e a incógnita vai ficar aqui, tá certo? Daqui a pouco nós vamos fazer exemplos. Mas nós temos um outro tipo de proporção contínua, que é chamada de média geométrica ou média proporcional. Se vocês ouvirem falar média geométrica ou média proporcional, é a mesma coisa. Essa é um tipo de proporção contínua, ou seja, os meios também precisam ser iguais. Só que muda um pouquinho. Diz assim: dada uma proporção contínua, A está para B e B está para C, o número B é denominado média geométrica ou média proporcional entre A e C. Não entendeu muito não? Vou explicar aqui para você. Por exemplo, se eu perguntasse para você o seguinte: qual é a terceira proporcional entre A e B? Nós vimos aqui, A está para B, assim como B, repete de novo, está para X. O X, a incógnita, sempre vai ser o consequente da segunda razão. Anote isso se você tiver dúvidas. Na terceira proporcional, a incógnita sempre vai ser o consequente da segunda razão. Já na média geométrica, se eu pedisse, determine a média geométrica entre A e B, seria dessa forma: A está para X, assim como X está para B. Observe, os meios precisam ser iguais para ser proporção contínua, mas se você observar, as incógnitas, ou seja, a incógnita, ela é repetida e elas ficam nos meios. A incógnita fica ocupando os meios e você precisa repetir porque precisa ser proporção contínua. Então nós temos dois tipos de proporção contínua: a terceira proporcional e a média geométrica. Vamos ver alguns exemplos das duas para ver como é que vai ficar. Primeiro, de terceira proporcional. A questão aqui diz: vamos determinar a terceira proporcional dos números 20 e 10. Então vai ser assim: 20 está para 10, assim como 10 está para X. Na terceira proporcional, a incógnita sempre fica nesta posição. E aí, depois a gente vai usar o princípio fundamental da proporção. 20 vezes x, 20x, 10 vezes 10 vai dar 100. X é igual a 100 dividido por 20, que vai dar 5. Tranquilo, pessoal? Lembrem disso. Vamos para mais outro exemplo. Nós temos aqui terceira proporcional ainda, entre 2 e 8. 2 está para 8, assim como 8 repete, porque os meios precisam ficar iguais. E a incógnita sempre nesta posição. Então, vamos fazer produto dos meios pelos extremos. 2x é igual a 8 vezes 8, que é 64. 2x é igual a 64, ou seja, x é igual a 32. Esses dois exemplos que nós acabamos de fazer se referem à terceira proporcional. Vamos ver agora a média geométrica, que é a mesma coisa que média proporcional. Então, determinando a média geométrica entre 5 e 20, o que é que muda? 5 está para x, aqui vai ficar incógnita, e ela vai repetir aqui porque os meios precisam ser iguais. E x está para 20. Esta é a diferença. Então, como é que a gente vai fazer? Produto dos meios e produtos dos extremos. X vezes x, x ao quadrado, 5 vezes 20, 100. E aí todo mundo lembra
que quando a gente muda de membro, muda de operação para operação inversa. A operação inversa da potência quadrada é a raiz quadrada. Então, vai ser raiz quadrada de 100, que vai ser 10. A média geométrica é um número positivo. Então, lembre-se, a potência quadrada passa como raiz quadrada. Tá ainda com um pouquinho de dúvida? Vamos para outro exemplo. Como é que calcula a média geométrica entre 3 e 27? 3 está para x, assim como o x está para 27. Lembrem-se, na média geométrica, a incógnita fica ocupando os meios. E aí, vamos fazer x vezes x, x ao quadrado, 3 vezes 27 vai dar 81. A operação inversa da potência é a raiz, nesse caso, raiz quadrada de 81. A média geométrica positiva vai ser 9. Beleza? Recapitulando aqui, pessoal. Proporção contínua é aquela que tem meios iguais. Na terceira proporcional, a incógnita sempre vai ocupar o consequente da segunda razão. E na média geométrica, a incógnita vai ocupar os meios. E em ambas, os meios precisam ser iguais para serem caracterizados como proporção contínua. É isso aí, galera. Vamos ver alguns exercícios e a gente se vê na próxima aula. Um abraço e tchau, tchau.